Amém, queridos? Vamos para a palavra. Abre comigo em Mateus 25. Mateus 25, do 1 ao 13. Já faz umas 2 semanas que Deus está ministrando ao meu coração a respeito dessa palavra. Eu preparei ela para poder ministrar na igreja de Luiz Antônio. Um abraço para os irmãos de Luiz Antônio, está sempre nos assistindo. A igreja lá está uma bênção, está crescendo. E eu ministrei essa palavra lá, e o Espírito Santo ministrou muito forte no meu coração na hora que eu estava vindo embora. E começou a me encher com mais, né? E na hora eu entendi, o Espírito Santo falou, ó, prepara ela que você vai ministrar ela no culto, amém? E eu comecei a orar, e Deus ele foi trazendo algo novo. Então eu entendo que Deus ele quer derramar algo novo na tua vida nessa manhã. Amém? Mateus 25, do 1 ao 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas. E com as suas lâmpadas. E à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem, perdão, acho que eu pulei. Volta aí, ó. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas e com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas indo comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço, vigiais, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que há de vir o Filho do Homem. Amém? Pai, em nome de Jesus, te louvamos, ó Deus, por essa manhã na tua presença. Te pedimos, ó Deus, toca, Senhor, Pai, no nosso espírito, nos dê espírito de revelação, abre o nosso entendimento. Porque entendemos, ó Deus, que quando o Senhor, ó Deus, nos revela, o Senhor, ó Pai, enche-nos, ó Deus, do teu óleo, enche-nos do teu amor. Te pedimos, abre os nossos olhos dessa manhã, que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nós, a tua instrução, o propósito, ó Deus, que o Senhor tem sobre cada um de nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Uma das coisas que é fácil entender aqui é que a noiva representa a igreja e aqui o esposo é Jesus. Amém? Outra coisa que é muito fácil de você entender é que 5 delas são prudentes e têm o óleo, tem o azeite. Outras 5 são loucas porque tem a lâmpada, mas não tem um azeite. Aí já dá mais ou menos para entender alguma coisa. Ninguém fica carregando lâmpada sem ter azeite, para que serve isso? Amém? Mas é muito notório aqui, Jesus explicando que o quê? Ele conhece, ele abre a porta para a noiva, para aquelas que têm o azeite e têm o óleo. Mas para aquelas que estão sem o óleo, quando elas voltam, sem o azeite, a Bíblia fala assim que tanto a porta está fechada, quando é aberta, ele fala assim, ó, eu não vos conheço. Outra coisa que a gente aprende aqui o quê? Se você estudar em Salmos 129, vai falar assim que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, certo? Então não é só carregarmos a palavra de Deus, muito conheces a palavra de Deus, mas nós precisamos carregar o óleo, a unção, sermos cheios da presença de Deus todos os dias, buscarmos esse interesse. Então eu entendo que o quê? Quem são essas pessoas que não têm esse óleo? São as pessoas que o quê? Perderam o interesse pela presença de Deus. Ou talvez perderam o interesse por ler a palavra de Deus e conhecer. Ninguém vai conhecer mais Jesus se não compreender as Escrituras, ou ler as Escrituras todos os dias. É muito interessante que toda vez, a gente gosta muito disso, né, Daniel? A gente senta e a gente começa a ler,
e de repente a gente lê uma parábola ou uma passagem da Bíblia, onde o Senhor nos revelou algo, e aí a gente fica naquela disputa, né, Dani? Quem que vai ministrar, quem que vai ministrar, e de repente a gente vem e traz para a igreja, há uma alegria, porque é algo que é revelado a nós, e a gente quer compartilhar. E a gente começa a fazer isso para todo lugar, né, Daniel? Pega na cozinha, é na sala, a gente está sempre compartilhando uma revelação nova. Mas o interessante é que toda vez que você volta nela, o Senhor nos apresenta algo novo em cima daquilo. E eu fico ali, né, a gente fica olhando e falando assim, olha como é Deus. Como é que Deus ele vai nos revelando algo mais e mais profundo para que possamos conhecer dele. Então, às vezes, o quê? Essa noiva é a noiva que ela perdeu o interesse em ler a palavra de Deus. E é importante você ler a palavra de Deus todos os dias. É importante você meditar nela todos os dias. Ali está a chave. Assim como o Espírito Santo tocou no meu coração que eu tinha que compartilhar isso sobre a igreja, eu entendo que o quê? Era algo que o Senhor está me dando para mim poder compartilhar. Então, esses dias eu estava aqui meditando novamente na palavra, o Xande até falou assim para mim, falou, Varão, mas você já pregou. E eu falei, mas eu entendo que eu preciso passar isso mais. A gente entende quando é algo que precisa ser compartilhado. Então, eu entendo que o quê? O Espírito Santo, ele quer nos alertar para tudo que está acontecendo. O Espírito Santo, ele quer que nós possamos estar atentos e preparados. Quem é essa noiva que perdeu o azeite? É a igreja que não ora mais. Ela perdeu o interesse em oração. Ela não busca mais a presença de Deus. E é na presença de Deus, querido, que Deus renova nossas forças. É num culto desse aqui que o Senhor nos enche de alegria. Às vezes você chega abatido aqui e o Senhor ele vai e revigora as suas forças. E o Senhor quer revigorar suas forças nessa manhã, amém? Ele não quer que o quê? Tudo aquilo que nós passamos na semana, o Senhor quer te encher nessa manhã, Ele quer te contemplar nessa manhã com a presença dEle, com a paz dEle. Às vezes a gente entra por essas portas tão frustrado por conta de uma situação que aconteceu, e de repente você sai cheio de paz, cheio de alegria, cheio de fé, crendo. Por quê? Essa igreja é a igreja que está cheia do óleo. Essa igreja é a igreja que busca. Ela não perdeu o interesse em buscar a presença de Deus, mas há uma igreja que perdeu o interesse em buscar as coisas de Deus. Então o Senhor quer nos alertar para isso. Outra coisa que você entende sobre essa igreja, é uma igreja que se tornou fria. Ela não é mais sensível a ouvir a voz do Espírito Santo. E isso é muito perigoso, por quê? Porque a partir do momento que você deixa de contemplar isso, a tua velha criatura, o velho homem que está ali dentro, ele começa a ressurgir. Então a velha criatura, eu, Alexandre, está ali. Se eu não matar ela todos os dias, o que vai acontecer? Eu começo a ficar insensível e aquele velho homem volta. E aí eu vou começar o quê? Eu vou começar a maltratar as pessoas. Eu vou começar a ficar maldizente, eu vou falar mal. Então o que acontece? Esse velho homem precisa morrer todos os dias dentro de nós. E você precisa ser sensível em ouvir a direção e a voz do Espírito Santo. Tem coisas que é muito claro. Quando a gente está para fazer, o Espírito Santo fala assim, não faça isso. Você vai errar muito, você vai machucar pessoas se você fizer isso. E de repente a voz do Espírito Santo, ela te convence a você não entrar nesse engano. Então essa igreja é a igreja que o quê? Ela está fria, ela não ouve mais a voz do Espírito Santo. Nada custa para ela. Porque quem ouve a voz do Espírito Santo, querido, não é totalmente fácil você lidar com as situações do dia a dia. Tem situações que vai te doer muito, mas é importante você fazer dentro da direção do Espírito Santo. Amém? Então nós entendemos que o quê? Essa igreja é uma igreja que o quê? Que ela não busca, que perdeu o interesse, que ela não quer conhecer mais do Senhor. Ela está cansada. Talvez ela está até aprisionada espiritualmente e ela não percebeu. Por isso que o Senhor precisa te encher, para Ele te dar discernimento de espírito, para que você possa entrar em áreas espirituais e poder entrar em batalha espiritual. Às vezes, a vida da pessoa está amarrada e já está espiritualmente. E ela não entende, ela fala, não, eu não estou sentindo mais nada, e às vezes a situação é espiritual. Amém? Então, uma das coisas que é bem notória aqui da gente perceber é a diferença dessa igreja, uma igreja que busca e uma igreja que ela vai morrendo aos poucos, até chegar um momento que o quê? A virtude do Espírito Santo não está mais nela. Por que Jesus ele fala o seguinte? Ele fala assim, eu não te conheço. Pessoas assim são pessoas que perderam o Espírito Santo, querido. Se o Espírito Santo está dentro de você, você é morada do Espírito Santo, o Senhor te conhece. Mas existem pessoas que o quê? Perderam essa presença.
Fala para a pessoa que está do teu lado, fala assim, ó, vigia aí, irmão. Amém? Tiago 2,17 fala assim, ó, a fé sem obras é morta. Te faço uma pergunta nessa manhã. Você tem produzido obras? A igreja cheia do Espírito Santo, ela produz obras. E querido, não estou falando que a igreja salva por causa de obras. A igreja é salva por conta da graça, por conta da fé. Amém? Mas o que? Uma igreja cheia do óleo, automaticamente ela produz. Ela gera obras. Ela começa a andar numa dimensão diferente. E o que acontece? Todo mundo que passa a viver perto dela começa a sentir algo diferente. Começa a presenciar situações diferentes. Eu falo assim que existem duas formas de você pregar para uma pessoa. Uma é você aprender a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus. Você sentir esse amor e passar esse amor. Outras pessoas já não têm essa facilidade. Mas de você poder conviver com elas, Deus grita. E eu não sei se vocês conhecem pessoas assim. Mas eu conheço pessoas que, de você conviver com elas, é notório o amor de Jesus na vida daquela pessoa. O abraço da pessoa fala mais alto do que qualquer versículo que ela pronuncie. A atitude dela vai falar muito mais alto do que qualquer palavra que sai pela boca dela. Então existem pessoas que o quê? Pregam através das suas obras, através das suas atitudes, através do seu amor, através da caridade, de se dispor, de poder fazer algo para alguém. Tem pessoas que você olha e pega e fala assim, como é que pode? Essa pessoa está sempre disposta para tudo. É o quê? É a obra sendo feita, sendo manifesta, através da unção do Espírito Santo que está sobre ela. Amém? Então o quê? A fé sem obras, ela é morta. O que você tem produzido? Você precisa entender que o quê? Você precisa estar cheio do Espírito Santo, para que esse óleo transborde na vida de outras pessoas. Mas eu quero te ensinar, e eu quero que você atente para situações que podem fazer você perder o azeite. E talvez você está passando por elas. E uma delas, querido, é a frustração. Vai chegar situações na sua vida onde algo irá te frustrar. E todos nós passamos por frustrações. Todos nós. De uma maneira ou outra, todos nós vai chegar uma hora que nós iremos encarar a frustração. E eu te pergunto para você está pronto para ela? Você está pronto para a frustração? Porque se você não domina a situação te domina. Então nós precisamos o quê? Estar pronto para quê? Vai chegar situações na nossa vida onde nós iremos nos deparar com perdas. Eu lembro de uma situação que aconteceu comigo há uns 3, 4 anos atrás. Querido, eu nunca imaginei, eu estava vindo numa fase tão boa, tudo acontecendo tão bem na minha vida, e de repente eu peguei um ano atribulado. Mas eu entendo que o quê? Deus está em todas as coisas, Ele está em tudo. E eu passei um ano muito difícil, não só eu, mas todas as pessoas que convivem ao meu redor. A minha família também sofreu muito com isso. Eu acho que nada financeiramente, eu devo ter perdido naquele ano uns 40 mil reais. Para mim foi muito difícil. Se você perguntar para mim se eu esperava isso, eu não esperava. Porque eu estava numa fase que o quê? Estava pagando todas as minhas contas em dias, estava conseguindo cada vez mais obter as coisas que eu queria. Eu sempre entendi que o quê? Eu estava alinhado dentro do propósito daquilo que Deus queria. Isso é muito importante para você. Para que o quê? Quando vinha a frustração, querido, isso não te derrubar. Porque a frustração, ela tem esse poder de fazer o quê? De poder olhar para você e falar assim, ó, você não está no centro da vontade de Deus. E às vezes você está no centro da vontade de Deus. E é aí que você precisa estar cheio para que o quê? A frustração, ela não te derrube. E eu passei essa fase na minha vida que eu olhava e falava assim, Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu estou crendo que o Senhor tem melhor para mim. O Senhor tem o melhor para mim, e eu vou continuar crendo, eu vou continuar buscando. E, querido, 1 ano é muito tempo. Esses tempos atrás, eu acho que eu cheguei a presenciar algumas coisas com o pastor Andes, e o pastor Andes, a gente orando, e eu sempre estava aqui orando por ele, e eu acho que foi uns 2 anos antes, uns 2 anos muito difíceis. E Deus falou muito através do pastor Andes, porque falou assim, ó, você achou que era muito 1 ano, o irmão estava preparado para 2. Por quê? As frustrações vêm para todo mundo. Então você precisa entender que o quê? Ela vai vir sobre a sua vida, mas você precisa estar preparado. Uma ilustração que eu gosto de usar muito, está em João 21, que fala sobre Pedro.
quando Pedro ele fica frustrado com toda a situação que ele está vivendo. A Bíblia fala que o quê? Ele começa a passar por uma situação onde ele fala para Jesus que o quê? Eu vou morrer, eu não nego, eu não vou negar. E Jesus olha para ele e fala assim, Pedro, você ainda não compreendeu. Por isso que a Bíblia fala assim, que o coração do homem é enganoso. A gente acha que a gente está pronto para tanta coisa, por isso que a gente tem que estar orando todos os dias e nunca achar que a oração é demais. Nunca achar que está fazendo jejum é demais. Nunca está lendo a Bíblia é demais. Eu só preciso fazer. Amém? Pedro olhava para ele e ele achava que ele era capaz. Até chegar num certo momento da vida dele que o quê? Deus trabalha naquela situação, ele olha e não passa por ela. E nem sempre é para a gente passar por ela. Às vezes é para a gente aprender. Às vezes é para a gente sentir isso. Às vezes é para Deus nos tornar mais forte. E a Bíblia fala assim que ele faz o quê? Ele nega Jesus 3 vezes. E ali o galo canta, ele lembra daquilo que Jesus falou e ele fica muito frustrado. Porque Pedro, ele era uma pessoa que sempre estava junto com Jesus, mas também por um outro lado ele era muito carnal. Então ele entendia que o quê? Que o reino de Jesus já ia estabelecer sobre a terra, porque Jesus estava andando, sinais estavam acontecendo, multidão estava vindo junto com Jesus, e eles entendiam que o quê? O povo de Deus estava debaixo de um governo romano. E eles entendiam que o quê? Deus vai levantar um homem, e esse é o Messias que vai o quê? Nos tirar debaixo desse poder romano. E esse é o tempo, essa é a hora. Eu fico pensando naqueles louvor que a gente fica, esse é o tempo, essa é a hora. E de repente, querido, acontece de Jesus ser pregado numa cruz e ele ser crucificado. Pedro fica muito frustrado com isso. Ele passa por uma situação que ele sente, uma pessoa próxima dele. Ele sente essa frustração. E de repente um homem que deixa tudo para poder andar com Jesus, porque Jesus chega até ele e fala, vem que eu vou fazer de vocês pescador de homem. Ele deixa tudo. Ele deixa todo o trabalho dele para poder servir a Jesus. De repente ele olha e pega e fala assim, ó, eu vou pescar. E todos os discípulos falam assim, a gente vai contigo. Olha só como é que Jesus já sabia que Pedro era líder. Porque dentro da frustração dele, ele fala assim, ó, eu vou voltar a pescar, e todo mundo volta a pescar com ele. Por quê? Dentro de Pedro o quê? Todo mundo que se depara por frustração e ele não consegue superar isso, ele não está cheio, o que acontece? Ele vai voltar para as velhas práticas dele. Ele vai voltar para a velha prática do homem. Daquilo que o quê? Daquilo que já estava tudo certinho, eu já sei que eu tenho que trabalhar para poder ter isso, eu vou continuar com a minha vida normalmente. Sem ter frustração, sem ter empecilho, sem ter lutas, eu vou continuar. E a Bíblia fala que o quê? Ele volta a pescar novamente. Até que Jesus ele vai ao encontro deles, depois que ele já ressuscitou, e ele pergunta, eles estão no barco, eles passaram a noite inteira sem poder pegar peixe, Jesus pergunta, vocês têm alguma coisa de comer? Sabe por quê, querido, que Jesus ele faz essa pergunta? Porque todo mundo que passa por frustração e volta para as velhas práticas, não tem o que oferecer. Não tem o que poder dar novamente. Quando você tem algo para poder dar, isso não vem de você, vem do Espírito Santo que está dentro de você. Então você entende que o quê? Eles não tinham algo para dar. E aí na hora que Jesus faz, joga a rede, e aí puxa aquele punhado de peixe, Pedro entende, pula na água, e ele volta ali, e aí Jesus começa aquela conversa com ele. A gente já pegou isso aqui várias vezes, né, Daniel? Pedro, tu me amas. E aí ele volta novamente. Jesus ele vai ali e faz o quê? Jesus ele reconcilia com Pedro novamente, porque Pedro está frustrado. Jesus já sabia quem ele era, mas Pedro ainda não entendia quem ele era. E às vezes a gente não entende quem a gente é, e dentro disso a gente se perde. Dentro daquela frustração, Jesus faz o quê? Jesus vai lá ao encontro dele e restaura o ministério dele. Se você está assim nessa manhã, Jesus vai restaurar o ministério sobre a tua vida, amém? Eu não sei o que fez você voltar para trás ou até parar, deixar tudo de lado. Mas Jesus, nessa manhã, Ele vai restaurar isso sobre a tua vida em nome de Jesus. Ele vai curar situações que te feriram por dentro. Jesus, Ele está aqui, amém? Nós precisamos acreditar que o quê? Isso é fé, querido, é palavra de Deus. Jesus tem que estar aqui agora para tudo isso aqui ser real. E como eu não posso crer que o próprio Deus está no nosso meio, Ele não é capaz de fazer. Ele só não faz, querido,
só por falta da nossa fé. Porque se você estiver disposto, tiver um coração sincero na presença dele, para abrir nessa manhã e falar, Jesus, entra na minha vida novamente. Faça morada em mim novamente. Transforma, cura as frustrações. Jesus ele vai restaurar tudo nessa manhã, em nome de Jesus. Tem coisa que a matemática no reino dos céus não bate. Por isso que a Bíblia fala assim, que Deus chamou os loucos para confundir os sábios. A Bíblia fala assim que no reino de Deus, quando você perde, é que você ganha. Dá para entender um negócio desse? Dá para entender ou não? É quando você perde que você ganha. Quando você perde, você ganha algo. A matemática de Deus, de quando você está nele, não dá para compreender. Quer dizer que o quê, querido? Que tudo aquilo que foi perdido, o Senhor está restaurando sobre a sua vida. Você não perde nada servindo ao Senhor. Quando você serve ao Senhor, nada pode fazer te roubar alguma coisa. Porque toda vez que você perde, algo vai ser gerado na tua vida. Amém? Às vezes é maturidade. Às vezes é mais amor. Às vezes o Senhor vai abrir a tua visão. Mas em tudo você ganha. Amém? Com Deus nós não perdemos nada. Amém? Outra situação que você precisa entender que o quê? Dentro das frustrações, às vezes entra o espírito de confusão. E o espírito de confusão, querido, ele vem, ele junta com a nossa alma. E aí o quê? O nosso eu começa a ter essa conversa com esse espírito de confusão, porque ele está o tempo inteiro falando na nossa cabeça, e a alma está o quê? Ele tem razão, ele está certo, faz isso, faz aquilo outro. E é na onde o quê? Esse espírito de confusão, ele consegue te arrumar um meio para te derrubar. Eu vou te dar um exemplo sobre isso. A Bíblia fala assim que quando eles tentavam chegar a Deus com a intenção do coração totalmente distorcido, que foi ali na Torre de Babel, o que veio sobre eles? Um espírito de confusão, não é mesmo? E aí o que acontece? E aí eles não conseguem mais reconstruir. E aí começa a juntar os povos e nações, porque vai cada um para um lado, está todo mundo falando uma língua diferente. Quando há intenção no teu coração que não provém daquilo que é de Deus, esse espírito de confusão ele vem, querido. Mas algo que Deus fala muito profundo é que o quê? O Espírito Santo ele vem para poder arrumar tudo isso. A Bíblia fala assim que lá em Atos, no Pentecoste, quando o Espírito Santo vem, eles começam a falar em outras línguas. E aí sabe o que o Espírito Santo está fazendo? Ele está te alinhando ao propósito. E aí de repente eles começam novamente a entender outras línguas. Não é isso, Daniel? Olha o que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa quando você é cheio dele. Aquele espírito de confusão que veio e distorceu as línguas, o Espírito Santo vem novamente e faz todas as coisas ficar conciliadas. O Espírito Santo quer fazer isso na tua vida hoje, em nome de Jesus. Que todo espírito de confusão caia por terra em nome de Jesus. Saia das mentes em nome de Jesus. Amém? Que Ele te encha nessa manhã, que você possa sair daqui cheio da presença de Deus. Outra situação, querido, é a incredulidade. A incredulidade ele tem esse poder de roubar esse azeite. A incredulidade, ela tem esse poder de matar a tua fé. De você não crer mais nas coisas que o Senhor fazia e que Ele continua fazendo. Às vezes você deparou com situações, mas você olha e pega e fala assim, ó, eu não vejo mais o Senhor fazendo na minha vida. Eu não esqueço de uma situação onde a gente vinha, no começo da minha conversão, que eu estava voltando, a gente vinha para o tabernáculo, e eu deixava a Patrícia todo final de semana, a gente namorava, o pai dela começava 10 horas da noite, ter uma tossinha lá, e aí eu tinha que sair de lá. Essa tosse alérgica eu só atacava às 10 horas. Aí eu não tinha lugar para ir, eu falei, eu vou para casa, para onde que eu vou, né? E eu vinha para o tabernáculo orar. E aí eu ficava até umas 2 horas da manhã e orando com outros irmãos. Muitas vezes eu presenciei o quê? A gente saía de pé daqui e até a mata de pé. Na hora que chegava lá, a gente começava a orar. Quem já teve experiência de ver fogo na mata? Deixa eu ver. Muitos irmãos. A gente chegava lá e de repente a gente começava a orar. Eu lembro de uma experiência que eu tive, que a gente estava num fogo aqui, numa unção aqui, e a gente desceu. E aí chegou lá, cada um foi para um cantinho, e eu lembro que eu ajoelhei num pé de uma árvore e comecei a orar. Estava pedindo para o Senhor preparar o casamento. Ainda Deus
Eu olhava, aos meus olhos naturais, as portas estavam todas fechadas, a gente não tinha condição de poder casar. E eu estava pedindo a Deus ali, e eu comecei a adorar o Senhor. Falou, Senhor, eu vou entregar minha adoração aqui. Comecei a adorar o Senhor. E, querido, depois que eu levantei, depois de uns 15 minutos eu levantei minha cabeça, eu estava na frente de um tronco de uma árvore, e ela acendeu até no meio, assim, ó. Foi uma das experiências que eu nunca mais esqueci. E na hora o Espírito Santo ministrou no meu coração. Esse fogo é o fogo que está dentro de você, porque você está buscando. Na hora eu senti, era notório isso. E eu vi esse fogo na minha frente. Aí os irmãos começaram a se empolgar, e a gente começou a orar, e de repente estava descendo outros irmãos ali, e aí caiu fogo para toda a mata. E a gente ficou ali, a madrugada, passou a madrugada ali, uma experiência muito grande que Deus me deu. Mas eu lembro de uma situação que eu estava passando por algumas frustrações, que começaram a gerar dentro de mim algumas incredulidades. Isso também no começo da minha conversão. E aí eu desci para a mata. A gente chegou lá, começou a orar, e aí já tinha uns irmãos orando e já tinha fogo. Já tinha caído fogo ali. E eu cheguei eu olhei, peguei uma brasa, né, era um galho, ele estava todo aceso. Eu peguei e olhei e falei assim, ó, olhando para aquela brasa, dentro de mim. Ali entre eu e Deus, eu não abria minha boca. Eu virei e falei assim, ó, será que isso aqui mesmo é de Deus? E, querido, o galho fez assim, ó, apagou na minha mão. Eu olhei aquilo e falei, misericórdia, Senhor. Porque o diabo, querido, ele não escuta pensamento, ele não lê tua mente. Mas o Senhor conhece o mais profundo do nosso coração. Na hora eu vi que era Deus, eu estava falando com Deus ali. E eu comecei, Deus, acende de novo, acende de novo. Naquele momento eu entendi que o que? A situação que eu estava passando estava me gerando incredulidade ao meu coração. E estava fazendo o quê? Estava matando a minha fé. E isso, querido, nós precisamos entender que o quê? Se você está passando por uma fase assim, você precisa buscar o azeite, o fogo do Espírito Santo na tua vida. Quer ver uma situação onde fala sobre incredulidade? Está lá em João 11, onde fala sobre Marta e Maria, que elas estão chorando sobre a morte de Lázaro. Jesus já tinha ficado sabendo que o irmão estava doente, que Lázaro estava doente. E ele continuou lá no mesmo lugar. Ele continuou fazendo aquilo que ele tinha que fazer. E a Bíblia fala assim, que ele escuta uma notícia que Lázaro tinha morrido, aí ele pega e vai ter com eles. E a Bíblia fala assim, que quando Jesus está indo, antes mesmo de chegar até a aldeia, Marta fica sabendo que Jesus está vindo. Esse é um problema de pessoas ansiosas. Antes mesmo de Marta deixar que Jesus entrasse dentro da aldeia, Marta sai correndo e vai ter encontro com ele fora da aldeia. E a Bíblia fala assim que Marta, ela chega diante de Jesus e começa o quê? Querido, quando a incredulidade, quando a frustração, ela começa a nos tomar, a gente começa a arrumar culpado para todo mundo. E aí ela olha para Jesus e pega e fala assim, ó, se você estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. E Jesus, ele para. E às vezes a nossa incredulidade, a nossa frustração, a nossa ansiedade vai fazer Jesus parar. Jesus, ele para. E aí Jesus fala assim, cadê Maria? Ela está lá, vai lá, manda chamar ela. E aí Maria vem. Interessante que Maria vem e fala as mesmas palavras, mas aí ela se prostra aos pés de Jesus e adora. E quando ela adora, querido, algo mexe dentro de Jesus. E aí Jesus, ele fala o quê? Me leva até o túmulo. O interessante é que o quê? Que quando Jesus, ele vai até o túmulo, ele manda fazer o quê? Arrancar e tirar a pedra. E aquela pedra lá chama incredulidade. E isso parte de nós. Nós precisamos arrancar para poder ver o milagre de Deus. Nós precisamos tirar para poder ver a glória de Deus. Nós precisamos tirar para poder ter experiências com Deus. E a Bíblia fala assim que quando isso sai, outra coisa que eu aprendi é que o quê? Jesus libera uma palavra. Toda vez que Jesus libera uma palavra, algo é gerado. Algo é criado no mundo espiritual. E ele manda ele sair. E a Bíblia fala assim que Lázaro sai. Sabe uma das coisas que Jesus ministrou no meu coração? Não só para Marta e Maria, que estavam ali, mas para todos aqueles que assistiram. Às vezes Deus une propósito. Às vezes Deus vai te colocar em situação de outras pessoas, mas é para você estar ali. Deus te colocou dentro daquela situação, que é para você também presenciar aquilo ali. Aquilo vai fazer você crescer. Sabe o que eu entendo ali? Sabe por que Marta teve que ver o irmão ser ressuscitado? Porque Jesus poderia ter ido, orado, e ele nem
ter morrido. Mas Jesus permitiu que isso acontecesse, por quê? Porque se eles não vissem Lázaro ressuscitando dos mortos, eles também não creriam que o Filho do Homem iria ressuscitar dos mortos. Você está entendendo que Deus une propósito? Não só Marta e Maria que estavam ali presenciou, mas todos os que estavam ali, por conta de uma situação de uma família, todos creram, todos viram, todos presenciaram a manifestação da glória de Deus. Às vezes Deus vai tirar de um lugar você, vai te levar para uma outra cidade, você vai se deparar com uma situação lá, e querido, Deus te colocou para você estar lá, para você crescer. Deus une propósito. Fala para o irmão que está do teu lado, Deus une propósito. Outra situação que fala sobre incredulidade, está em João 20, 24, que fala sobre Tomé. Quando ele olha para os discípulos, ele fala assim, ó, eu só vou crer se eu colocar o meu dedo no buraco das mãos, dos pregos, onde foram enfiados os pregos. Todos ali tinham visto. Todos ali já tinham tido experiências de poder ver Jesus e ter aquele contato com ele. Só que Tomé estava lá caçando o corpo. Tomé, sem acreditar na ressurreição, no milagre, ele estava o tempo inteiro ali procurando. E a Bíblia fala assim que por causa da incredulidade, ele volta 7 dias depois só por conta de Tomé. E sabe o que eu aprendo dentro disso? Pedro se frustrou, Jesus foi ter com ele e restaurou algo na vida dele, amém? A incredulidade Deus suporta. Deus suporta a nossa incredulidade. O que Ele não suporta em nós é a hipocrisia. A hipocrisia de nós queremos o quê? Pregar algo que nós não vivemos. De querer falar que a gente é algo que a gente não é. Deus suporta a incredulidade dos irmãos. A minha incredulidade, Ele voltou. Ele voltou lá para poder restaurar isso em Tomé. Mas Ele não suporta, querido, da nossa hipocrisia. Por isso que nós precisamos ter um coração aquebrantado diante de Deus. De poder falar para Ele, falar assim, ó, Senhor, toca nessa área da minha vida. Abre os meus olhos, eu preciso começar a enxergar, a ver. Porque a incredulidade, ela gera medo. Você não consegue fazer mais nada por conta do medo. E existem cadeias espirituais, e uma delas é o medo, que o inimigo consegue colocar a pessoa ali. E prender a pessoa dentro dessa cadeia do medo. Tem pessoas, querido, que não pode ficar sozinho em lugar nenhum, que qualquer vulto, qualquer coisa que passou um passarinho, foi o capeta. A pessoa fica com medo, ela passa a ficar o quê? Dependente do medo. Ela só se alimenta com medo. Não é assim quando, eu não sei aqui quantos já passaram por isso, mas eu vim de uma família muito atribulada. E eu lembro que eu era jovem, eu deitava na minha cama e apagava a luz, então geralmente a minha mãe deixava a luz do banheiro ou a luz da sala, para poder dar uma claridade ali dentro da casa, certo? Aí, querido, você olha para a porta, tem algo lá na porta, aí você já começa, é o capeta. Porque, querido, em tempo de tempestade, até Jesus vira fantasma. Em tempo de medo, tudo, querido, dentro de nós começa a ficar atribulado. E aí no outro dia você tampa a cabeça, vai dormir, no outro dia você vai ver uma camisa que estava espendurada na fechadura. O medo, ele tem esse poder de dominar as pessoas. A incredulidade gera medo. O Senhor quer gerar fé ao teu coração, amém? Que você não seja mais escravo do medo. Que você não seja mais escravo das situações que te prendem. Que você possa se levantar em meio a situações como um guerreiro, uma mulher de Deus, e falar assim, ó, eu sou um valente do Senhor, eu vou vencer em nome de Jesus, amém? Que o medo não venha ter esse poder de te paralisar, mas que você tenha esse poder de fazer o medo correr de você, amém? É muito bom quando você está perto de pessoas. Eu lembro de uns tempos atrás, a gente foi fazer uma visita na casa de um irmão, e ele estava afastado dos caminhos do Senhor faz muitos anos. E na hora que a gente chegou lá, ele estava olhando para as paredes assim, porque ele estava vendo o vulto, ele estava muito atribulado, e era espiritual. E eu lembro que eu sentei do lado dele e comecei a falar com ele. E eu falei assim, você precisa voltar. E ele ficava o tempo inteiro olhando para as paredes. E ele não olhava para mim. Eu falei, olha para mim, olha nos meus olhos. Ele parou e fixou os olhos dele no meu, e eu peguei na mão dele e falei assim, ó, Jesus é contigo.
Ele vai mudar a história da sua vida. Desta situação, Ele vai te trazer de novo para os caminhos dele. De repente, querido, a fisionomia do rosto dele começou a mudar. Começou a transformar. Eu acho que a gente ficou ali uns 15 minutos, ele já parou, ele falou assim, eu estou me sentindo bem. Sabe por quê, querido? Quando você estiver cheio do óleo, o óleo ele vai derramar. E se for possível, ele vai encher o outro vaso, amém? Você precisa estar cheio da presença de Deus, do óleo de Deus. Aqui o que Jesus está falando aqui nessa parábola, aqui o quê? Em cima da hora, ninguém vai poder procurar óleo, querido. Você precisa buscar todos os dias. Em cima da hora, no arrebatamento, o que acontece? Quem estiver cheio, vai ser arrebatado. Mas a igreja que está aqui toda machucada, toda frustrada, cheia de incredulidade, cheio de amargura, cheio de rancor, essa vai ficar. E eu não quero estar no meio dela, amém? Porque nesse tempo quem vai reinar é o anticristo. Até a segunda volta de Jesus, que essa segunda volta de Jesus junto com a igreja, o reino é tomado com força. Aí é diferente. Mas eu não quero fazer parte dessa igreja machucada, frustrada. Em cima da hora, querido, você não vai poder sair para comprar o óleo. Por isso que todos os dias, nós precisamos pôr a nossa vida diante de Jesus e falar para Ele, Jesus, me enche novamente. Quebra o que precisa ser quebrado. Sabe por que o óleo novo não fica dentro do vaso velho? Porque o vinho novo não fica dentro do odre velho, porque o vinho novo ele fermenta. E se você colocar um vinho novo dentro do odre velho, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a fermentar e ele vai estourar o odre. Fala para o Senhor, querido, se for necessário, fala, eu quero um vinho novo, mas quebra tudo aquilo que precisa ser quebrado. Restaura tudo aquilo. Faça de novo. Fala para o Senhor, fala, Senhor, não tenha medo de fazer essa oração. Quebra o vaso velho e faz ali algo novo na minha vida, porque eu quero estar cheio da presença de Deus, amém? Outra situação, querido, é não estar satisfeito na casa do Pai. Tem muita gente que passa por isso. Esse tem o poder de te roubar a essência, o óleo, a presença do Espírito Santo. Está cheio de pessoa que entra pela igreja todos os dias, e aí na hora de um culto dessa aqui, ela está preocupada com o horário, ela está preocupada com a luz, está preocupada com o telão do que está escrito, mas aquele vaso tinha que ser mais para o canto. E ela está perdendo o mais importante que o quê? Deus está derramando o óleo, o azeite está sendo derramado e a pessoa está aí perdendo tempo. A pessoa está se preocupada com outra coisa, com quem está sentado do lado dela. A pessoa está aqui na frente, está assim, tomara que o Espírito Santo está falando com o irmão lá atrás. E aí Deus vai encher o irmão lá atrás, querido, você vai ficar vazio. O Espírito Santo, o azeite é para todos, amém? Só precisa ter a disposição de se encher dele. Fala para o Espírito Santo, fala assim, eu não quero perder esse tempo não. Eu quero estar aqui pronto, quero que o Senhor me encha até transbordar. Enche até me transbordar. Fala para o Senhor, as pessoas estão insatisfeitas. Está insatisfeito no ministério. Acha que tudo é pesado, tudo é um fardo. Está cheio de pessoa que acha que fazer a obra de Deus já se tornou um fardo. Eu não aguento mais, ando cansado, é só comigo. Você precisa, querido, usufruir de tudo aquilo que Deus te dá. Ontem a gente estava aqui, uma palavra tão abençoada. O pastor Laércio veio aqui e ministrou sobre nós. Querido, eu saí daqui tão bem, mas eu poderia ter saído daqui reclamando. Amanhã eu vou estar de novo na igreja. Tem pessoas que o quê? A obra de Deus se tornou um fardo. E quem está levando o fardo não está levando o ministério de Jesus. Porque o fardo de Jesus é leve, amém? O seu jugo é suave. Você tem que gostar daquilo que você faz. Agora, se você não está gostando daquilo que você faz, você tem todo o direito de falar assim, Espírito Santo, eu acho que isso aqui não é para mim, mas já me prepara outra coisa. Porque muitas vezes na minha vida, na minha caminhada, que o quê? Eu ficava frustrado com algumas situações e eu via que não era para mim. Eu falava, Espírito Santo, me dirige dentro do teu propósito, dentro daquilo que o Senhor tem para mim. Às vezes sim, a gente pode estar fazendo algo que o quê? Não é para nós. Mas isso não é motivo para você deixar de fazer tudo. Não é motivo de você deixar de servir ao Senhor. Porque quem é servo, não escolhe ser servo, ele apenas serve, amém?
Tem pessoas que ficam o quê? Ah, mas escolheu eu. Não, querido, quem é servo, não escolhe isso não, ele só vai servir. É dele. É recíproco. Ele quer servir. Ele quer poder fazer o quê? Que Jesus entenda que tudo aquilo que foi feito na cruz, eu quero tomar a cruz de Jesus, quero andar com Jesus, eu quero servir Ele. Amém, queridos? Às vezes o quê? A pessoa está perdendo porque a obra se tornou um fardo. A insatisfação gera morte espiritual. Sabe por quê? A insatisfação te faz você ser uma pessoa maldizente. E aí você começa a falar mal, começa a reclamar de tudo, e isso vai te matando espiritualmente. Qual fonte que uma hora ela está jogando água limpa e depois ela está jogando água suja? Amém? Você precisa ser uma fonte que sempre joga água limpa. Amém? Outra coisa que você precisa aprender é o seguinte: a igreja de Jesus é revestida da autoridade que está no nome de Jesus, através do sangue de Jesus que foi derramado sobre nós. Você tem autoridade sobre o mundo espiritual. Quer dizer que o quê? Quando você vai expulsar um demônio sobre a vida de uma pessoa, você vai fazer uma oração numa casa, você tem a autoridade de fazer o quê? De expulsar os demônios que estão ali e liberar a paz e a alegria do Senhor sobre aquele lugar. Agora eu te pergunto para você, quando você está falando mal do teu irmão, você acha que você está mandando os anjos de Deus lá, ou você está mandando demônio lá? Parou para pensar nisso? A mesma boca que tem o poder de abençoar, ela tem o poder de amaldiçoar. Se você tem o poder sobre o mundo espiritual, quando você começa a maldizer a vida do irmão, demônios são liberados sobre a vida do irmão. Se há algo que precisa ser quebrado dentro de você, querido, se há uma insatisfação aí, fala para o Senhor, me quebra, mas me faz de novo. Amém? Uma situação sobre isso está em Lucas 15, do 11 ao 32, que fala sobre o filho pródigo. Uma pessoa que o quê? Estava ali, mas estava insatisfeito com aquilo que estava vivendo. O pai dele era dono de tudo. E aí ele vai pedir parte daquilo que é dele. E aí ele sai com parte daquilo que é dado para ele. E uma das coisas que nós aprendemos é que o quê? Enquanto você está no mundo, porque todo mundo que quer fazer coisa errada vai para bem longe da casa do pai. Quem já percebeu isso? De repente você não vê mais o irmão, a irmã, cadê? Está bem longe. Quem quer fazer coisa errada vai para bem longe. Vai fazer escondido. Uma das coisas que eu aprendo é que o quê? Enquanto ainda tem óleo, tem unção ali, você pode estar muito longe, mas ainda você serve para alguma coisa. Enquanto você serve para alguma coisa, sempre vai ter pessoas odiadas ao teu lado, tentando pegar os teus despojos. E as pessoas vão usufruir daquilo que ainda você tem. Só que lá na terra de estranho, quando você precisar de alguma coisa, ninguém vai te ajudar. Na terra de estranho, ninguém te ajuda. Na terra de estranho, você vai passar por aflições, injustiças. Sabe por que eles não têm esse poder de te ajudar? Porque eles também não têm para poder dar. Na terra de estranho, você vai morrer espiritualmente. E o diabo vai te empurrar, porque a terra é dele. A Bíblia fala que esse mundo é do maligno. Ele vai te empurrar para aquilo que é imundo. E aí você vai começar a conviver com aquilo que é imundo todos os dias. Até chegar a um ponto que o quê? Você vai olhar e vai falar assim, ó, vai desejar aquilo que é imundo, vai falar, na casa do meu pai, até os trabalhadores do meu pai têm de fartura de pão, e eu aqui desse jeito. E querido, quando ele fala assim, ó, eu vou voltar para a casa do meu pai, há um arrependimento dentro dele. Porque tem gente que acha que tem que levar uma pontada no coração, cair a pressão, e isso é arrependimento. Tem que sair lágrima do olho, não é isso, querido. Arrependimento é mudança de mente. É quando você vê que aquilo que você está fazendo não é bom, vai te levar para a destruição. E eu preciso mudar o rumo disso aqui. Ele fala assim, eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou falar, pequei contra os céus perante a ti. Eu não sou digno mais de ser chamado teu filho, mas eu vou voltar para lá. Porque lá, até os servos do meu pai têm fartura de pão. E a Bíblia fala assim que nesse momento ele volta, não volta? E a Bíblia fala assim que o pai, que já não via ele, começa a ver ele de longe. Porque quando há um arrependimento no nosso coração, quando há uma mudança de mente, o pai já começa a te ver de longe, querido. E aí o pai começa a interceder por você. E o pai começa a ter o cuidado do quê? De fazer isso acontecer. A Bíblia fala assim que quando ele vê o filho de longe, é o pai que sai correndo de encontro com o filho. E aí ele vem e abraça o filho. E aí o filho fala assim, ó, pequei contra os céus, e o pai recebe essa oração.
pequei contra ti, e o pai recebe essa oração. Só que na hora que ele fala assim, eu não sou digno de ser chamado teu filho, o pai abomina essa oração. Você está entendendo que você não frustra Deus com os teus pecados? Você está entendendo que o pai te ama independente de como você é? Você está entendendo que o mais profundo da tua podridão, do teu pecado, o Senhor já te amava, Ele te resgatou? Sabe por que ele não aceita? Ele abomina isso de dentro dele. Ele fala, não. Ele já manda trazer uma veste nova. Ele já traz um anel e renova a aliança com ele. E coloca sapato aos seus pés, que representa a autoridade. E ele fala assim, vamos festejar, porque o filho que estava perdido se achou. Você está entendendo que o quê? Todo aquele que está na presença de Deus e é insatisfeito com aquilo que está fazendo, gera morte espiritual. O Espírito Santo quer que você se arrependa nessa manhã, amém? Que você possa olhar para os teus conceitos e rever todos eles e falar assim, eu não quero viver dessa forma. Eu quero que a minha mentalidade seja transformada. Eu quero viver algo novo, amém? Eu quero viver algo de Deus. Queria que o pessoal do louvor já subisse. Eu quero que você olhe e fale para o Espírito Santo. Fala, Senhor, eu me arrependo. Porque o Espírito Santo, Ele está abrindo os seus olhos nessa manhã. Talvez você estava longe e isso gerou dentro de você uma frieza espiritual. Talvez você perdeu a vontade de se relacionar com Ele. Mas o Senhor vai restaurar isso nessa manhã em nome de Jesus. Talvez você está nos assistindo agora e está na sua casa. O Senhor vai renovar as tuas forças. Se há algo dentro de você, querido, que precisa ser transformado, eu queria que você ficasse de pé. Que você reveja os seus conceitos nessa manhã. Que você olhe para Ele e fale, Senhor, eu quero ser essa noiva que está preparada para o encontro. Está preparada para as bodas. Queridos, nós estamos vivendo tempos difíceis. Teólogos aí estão pregando que o quê? Nós estamos prestes a presenciar o arrebatamento do Senhor, da igreja. Nós precisamos nos posicionar todos os dias na presença de Deus e falar para o Senhor, me enche outra vez. Eu quero viver algo novo na minha vida. Sabe o que o Senhor faz através da palavra dEle, através de você estar na presença dEle? Ele traz revelação sobre a sua pessoa. E é a revelação que muda a história da tua vida. Eu lembro de uma situação que eu estava passando num tempo muito difícil na minha vida. E eu estava num tabernáculo. E aí o bispo Zezinho, ele estava por aqui esses dias. E eu pedi para ele fazer uma oração para mim. Eu falei assim, ora por mim. Eu nem falei o que era. Eu falei, só ora por mim. E querido, ele começou a fazer uma oração por mim. E aí dentro daquilo que eu estava buscando, ele começou a testificar, está acontecendo isso assim, não é? Eu falei, o Senhor vai fazer isso na tua vida, vai fazer isso. Depois que ele fez essa oração, ele entregou uma profecia para mim. Eu nunca mais esqueci. Isso deve fazer uns 3 anos e meio atrás. Ele virou para mim e falou assim, o Senhor está te dando espírito de revelação. Você vai ler a palavra e não vai ser mais como antes. Algo vai crescer aos teus olhos. E eu falei assim, eu quero isso novo na minha vida. E querido, ele entregou essa profecia. E depois disso, eu comecei a ler a palavra de Deus, parece que algo começou a ser diferente. Eu sei que ali as minhas escamas caíram por terra. Porque houve um espírito de revelação que começou a me instruir. Querido, quando há espírito de revelação sobre a sua vida, todo sofisma, toda barreira, toda escama cai por terra, amém? Quando você entende a revelação do Senhor sobre a tua vida, algo muda dentro de você, algo é gerado dentro de você, começa a ansiar uma sede, uma fome pela presença de Deus, que o Senhor faça isso nessa manhã, sobre a tua vida, amém? Eu queria que vocês cantassem esse louvor, é algo que Deus colocou sobre o meu coração, enquanto eu estava montando essa palavra, e eu quero que isso desça sobre a sua vida, amém? Que você possa cantar isso. Comece a orar. Comece a falar com Deus.